Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos elencar 3 motivos principais para explicar por que algumas pessoas perdem peso mais rápido do que outras quando elas estão utilizando tirzepatida, Mounjaro, Ozempic ou qualquer uma dessas canetinhas emagrecedoras. E nenhuma dessas aplicações tem relação com a dose. E por que eu já estou falando isso? Porque diariamente aparecem pessoas nos comentários dos vídeos, nas minhas redes sociais, até aqui no consultório, questionando. Fala, poxa Danilo, fulano A começou a fazer o tratamento com tirzepatida Mounjaro, perdeu 10, 12 quilos em 2 meses. Enquanto o fulano B, que também começou na mesma data, com a mesma dose, acabou perdendo 4 quilos, 5 quilos ou às vezes menos. Qual que é a explicação? Será que a pessoa está errando o tratamento? Será que a medicação não está fazendo efeito? Por que que isso acontece? Então é isso que eu vou explicar nesse vídeo, vou elencar esses 3 motivos para que vocês entendam essa parte. E antes de mais nada, pessoal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Danilo Lobo, sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva e trabalho diariamente com pacientes que desejam emagrecimento, desejam tratar a obesidade ou até performance esportiva. Tá? É o público que eu atendo diariamente. Hoje o vídeo é mais direcionado para o público do emagrecimento e tratamento da obesidade, como diversas outras coisas que a gente pode estar utilizando essas medicações, certo, pessoal? E também sempre informar que eu tenho um material que está disponível para vocês. Aqui na descrição ele está disponível, eu sempre deixo no comentário fixado também, que se chama Mounjaro 360. Neles vocês vão entender, neles porque tem mais 2 bônus lá, mas é segredo, não é mais. Então tem mais 2 materiais para vocês entenderem os principais erros que não devem ser cometidos, como que vocês devem se comportar em relação ao tratamento, padrão de alimentação e tudo mais. Tudo que envolve aí o tratamento. Além disso, os bônus são 10 refeições proteicas para quem está utilizando essa medicação e também para quem está começando agora e começa a sentir algumas náuseas, coisas assim, o que pode estar fazendo do ponto de vista de comportamento, alimentação, suplementação, que pode ajudar nessa etapa. Mas vamos lá. 3 principais motivos, pessoal. Primeiro, terreno metabólico basal. O que é isso, Danilo? Do ponto de partida que essa pessoa está tendo. Por quê? Às vezes a pessoa ela tem resistência à insulina, ela está inflamada, ela tem alguma alteração metabólica importante, tem muita gordura visceral, gordura acumulada na região do abdômen, tem muito peso, é uma pessoa sedentária, ela nunca se exercitou, ela nunca se cuidou. Essa pessoa, ela tende a ter uma perda mais pronunciada do que outra, que às vezes até tem uma alteração ou outra, mas não tem todas ao mesmo tempo, por exemplo. Então, o ambiente metabólico basal vai acabar impactando demais nesse tipo de tratamento e na velocidade que essa pessoa perde peso no começo. Então, esse seria o primeiro motivo. Para vocês entenderem que às vezes as pessoas ficam se vangloriando, né? Falar, porque eu perdi muito mais peso, porque eu isso, porque eu aquilo. Mas às vezes essa pessoa conseguiu essa resposta maior justamente porque ela estava em uma situação pior do que as outras. Tá? Então isso é importante de ser salientado para que as pessoas não fiquem fazendo comparações inadequadas. Tá? Então o ambiente metabólico basal vai importar o ponto de partida dessa pessoa. Tá? O segundo ponto é a parte comportamental também, porque que isso vai acabar impactando o pessoal. Porque a adesão ao tratamento não envolve só usar a medicação, a aplicação semanal de maneira adequada. Acertar o dia da aplicação, acertar o horário, todas as diversas coisas que podem influenciar em relação ao medicamento. A parte comportamental tem relação direta. Por quê? Porque metade do tratamento praticamente envolve o comportamento. Né? Então a medicação ela faz uma parte que é reduzir fome, melhorar a saciedade, diminuir compulsão, tirar aquele apetite mais hedônico só por prazer, a pessoa fica pensando menos em comida o dia inteiro, então tudo isso ajuda. Só que quem tem uma adesão comportamental melhor, acaba tendo um resultado melhor, porque a medicação ela não ensina você a fazer uma dieta estruturada, ela não ensina você a consumir mais proteína para te dar mais saciedade, ela não ensina você a comer mais salada para ter mais fibras, para também melhorar a sua saúde metabólica, ela não ensina você a treinar, a medicação quando você aplica, ela não pega na sua mão e leva você para academia, ela não leva você para fazer um cardio, uma caminhada. Então, ela não melhora a sua qualidade de sono, por exemplo. Isso tudo depende do paciente. Então, às vezes, a pessoa, mesmo que no começo do tratamento, acaba se engajando mais. Ou a pessoa começa com uma estrutura dessa um pouco mais organizada.
Porque eu sei que tem pessoas que às vezes passam no médico, pegam a medicação por si só, esquece todo o resto da informação que ele acabou dando e começa a usar só a medicação. Vai ter um tipo de resultado. Agora, as pessoas que passam no médico, foi lá, estruturou com o nutricionista, está conversando com a psicóloga, está fazendo a suplementação, está com personal, está seguindo uma planilha de treino minimamente estruturada, está se exercitando que seja, começou a fazer caminhada. Essa pessoa, a segunda, que está mais estruturada e entendeu as principais regras do jogo, ela tende a ter uma resposta mais rápida sim, tá? Tanto em quantidade quanto também em qualidade. Às vezes a perda de peso é muito parecida, né? As pessoas, eu tô perdendo 5, eu também tô 5, mas eu tô treinando, fazendo dieta, essa aqui não tá fazendo nada. Provavelmente quando a gente fala das relações de gordura e de massa muscular, quem tá fazendo tudo certinho está preservando massa muscular. Quem está fazendo mais ou menos as coisas nas coxas, às vezes, pode estar perdendo massa muscular. E a gente sabe que quanto mais massa muscular, melhor é a resposta à medicação também. E melhor a saúde, melhor a parte metabólica. Mais chance dessa pessoa sustentar o peso lá no final do processo. Ou precisar de doses menores para sustentar esse peso lá no final do processo. Que a gente já falou em outro vídeo sobre esse assunto. Então, pessoal, prestem atenção nessa parte de comportamento, tá? Inclusive, bater a meta de água é extremamente importante, porque a água, além de hidratar, ela ajuda na saciedade, tá, pessoal? E número 3, que é adaptação metabólica. Quando a pessoa ela vai perdendo peso, principalmente 10, 15% desse peso, o organismo tende a ir se adaptando, porque ele vê essa perda de peso não de uma maneira tão positiva. Pensa que a gordura, pessoal, ela foi desenhada e programada para ser o nosso estoque, reserva de energia, como se fosse uma poupança. E aí pensa o seu corpo vendo a poupança de energia dele indo por água abaixo. Mesma coisa que a gente olhasse a nossa poupança de dinheiro reduzindo mês a mês. A gente começa a ficar preocupado, né? No começo, uma graninha ali ou outra, a gente fala, não, beleza, vou ajustar a rotina, daqui a pouco você vê a conta caindo mais e mais, chega uma hora que você fala, opa, eu preciso tomar uma atitude. E o corpo ele faz a mesma coisa. Então ele começa a aumentar a grelina, que é um hormônio que aumenta a fome. A leptina, que dá saciedade, é produzida pelos adipócitos, pela gordura, começa a cair. Então a sua fome também tende a aumentar por esse processo. A sua atenção para alguns alimentos mais palatáveis, aqueles que você já gosta, que você já teve contato, que você já teve essa adaptação comportamental, o seu cérebro começa a dar mais atenção para esse tipo de alimento. Você começa a prestar mais atenção nesse tipo de coisa. Coisa que antes você passava na frente da padaria, não ligava, olhava um bolo, olhava assim, não liga agora, você está voltando para casa, aí você já, opa, olha, aqui tem uma padaria, olha o cheirinho gostoso do pão. Você começa a voltar a ter algumas coisas relacionadas a esse tipo de coisa. Então, por quê? O corpo ele vai se adaptando. E aí, quanto mais adaptado, quanto mais à frente no processo, aliás, essa pessoa está, já perdi 10, já perdi 15% do peso, mais lento tende sim a ficar o processo de emagrecimento, porque ele não é linear, pessoal. Não é porque você perdeu 10 quilos no primeiro mês, e eu estou exagerando, porque é difícil perder uma quantidade dessa, mas pode acontecer. Não é porque você perdeu uma quantidade grande no começo que ela vai continuar até o final. Então não façam essa conta matemática. Até porque toda vez que vocês fizerem uma conta dessa e se frustrarem, a chance de vocês abandonarem todo o tratamento é enorme. Porque vocês vão colocar uma expectativa na cabeça de vocês de que, eu perdi 4 quilos no primeiro mês. Então, se eu fizer isso por 6 meses, eu vou perder 24. E não é bem assim, pessoal. As coisas não são lineares. Então, essa adaptação da perda de peso e a adaptação do metabolismo tende a atrasar o processo de emagrecimento. Isso também importa. Por quê? Às vezes, alguém está começando da estaca zero. E às vezes outra pessoa, ela já estava treinando, ela já tinha emagrecido um pouquinho, ela já estava melhorando a alimentação, só que ela ainda não estava conseguindo realmente perder o peso que ela precisava. E ela começa a usar a medicação. Essa segunda tende a perder um pouquinho menos de peso, porque como a gente falou no primeiro item, a adaptação metabólica está diferente. Então a velocidade nesse processo vai se diferenciar. Então isso também conta, pessoal, tá? E um quarto fator bônus que eu acabei de pensar agora, que é importante também, a diferença entre homens e mulheres. Lógico, tem mulher que perde muito peso, tem homem que perde muito peso, tem homem que não perde peso, e tem mulher que não perde peso também com a medicação. Isso pode acontecer. A resposta é individual para cada um. Existe a individualidade biológica frente
a resposta da molécula, a resposta da substância. Mas homens têm uma tendência a ter uma resposta um pouquinho maior na perda de peso, justamente por um dos fatores que eu mencionei, que é o número 2, que também é a massa muscular. Quanto mais massa muscular você tem, mais acelerado é o seu metabolismo, mais rápido tende a ser o seu processo, ou pelo menos mais facilitado, porque você não precisa fazer uma dieta tão restrita. Comendo um pouquinho menos, você já consegue perder peso. Então, esses são os 3 principais fatores, pessoal, que podem impactar e não tem relação nenhuma com a dose. Não é porque alguém perdeu peso mais rápido que você necessariamente tem que pensar, poxa, eu vou lá falar com o meu médico porque eu preciso aumentar a dose. Ah, porque é um casal, às vezes, né? O meu cônjuge perdeu mais peso que eu, então a minha dose está inadequada para mim. Não funciona dessa forma, pessoal, tá? Então é importante que vocês tenham esse tipo de conhecimento para que vocês não se frustrem e usem o tratamento da melhor forma possível, tá? Então, era isso que eu queria trazer nesse vídeo para vocês, tá? E sempre lembrar, sou novo aqui, pessoal. Então, sigam, comecem a me seguir aqui no YouTube, compartilhem esse vídeo. Se vocês gostaram, se fez sentido para vocês, deixa o like aqui também. Comenta aqui embaixo com as principais dúvidas, o que vocês acharam do vídeo, se fez sentido, se não fez, porque eu quero cada vez mais responder mais dúvidas e questões relacionadas a esse tipo de tratamento com vocês, não só medicamentoso, mas sobre o emagrecimento em si. Assim a gente consegue deixar o tratamento mais completo para vocês, com mais saúde, da maneira mais eficiente, para que vocês cometam cada vez uma quantidade menor de erros e consigam extrair o melhor desse tipo de tratamento, pessoal. É isso e até o próximo vídeo.